No vídeo de hoje falaremos sobre uma profecia bíblica que revela que nos últimos dias, 4 anjos caídos, que estão presos abaixo do rio Eufrates, serão libertados para liderar um exército de 200 milhões de soldados que vão matar 1/3 da humanidade. Não restam dúvidas de que estamos vendo os sinais do fim dos tempos se desenrolarem nos dias atuais. São rumores de guerra e conflitos em vários países, mudanças climáticas assustadoras e a maldade entre os seres humanos aumentando absurdamente. A Bíblia nos avisou que muitas dessas coisas aconteceriam e que as profecias que antecedem a segunda vinda de Jesus estão se cumprindo. A Bíblia cita a visão que Deus revelou para o apóstolo João em Apocalipse capítulo 9, sobre um exército de 200 milhões de soldados marchando em uma guerra mortal para a destruição de 1/3 da humanidade, que praticamente nos remete a um cenário de filme de guerra. Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 16. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Para saber mais e entender sobre a profecia bíblica sobre um grande e poderoso exército que se prepara para destruir Israel, já se inscreva no nosso canal, dê seu like e ative o sininho para receber nossos conteúdos exclusivos. Essa profecia descreve que esse momento vai acontecer logo após o 6º anjo tocar a trombeta. E é importante entendermos aqui que nós estamos falando de um período do fim dos tempos após a manifestação do anticristo na Terra, onde ele governará as nações com a promessa de uma paz mundial. E será nesse período que toda a humanidade passará por um grande sofrimento por terem rejeitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O momento em que os 4 anjos caídos vão liderar o exército de 200 milhões acontecerá após o toque da 6ª trombeta, ou seja, logo após outros eventos catastróficos que já terão acontecido sobre a Terra. A profecia revela que esse evento já está programado e preparado, ou seja, é uma missão que já foi designada para acontecer. Mas, afinal, quem fará parte desse grande exército? Serão soldados humanos ou robôs controlados e comandados pelo anticristo? Existem algumas teorias. Primeira teoria. Existe uma teoria de que esse exército não será formado por pessoas reais e sim por robôs construídos com inteligência artificial e programados para atacar, invadir e destruir Israel, dado o avanço da tecnologia de uma forma absurdamente rápida. Já são muitos os relatos de que essa tecnologia pode se tornar um perigo à humanidade, e as provas para isso são assustadoras. Por exemplo, foi revelado em um estudo recente que existem mais de 27 bilhões de aparelhos conectados ao Wi-Fi em todo o planeta. Ou seja, um exército de 200 milhões de robôs ou drones com inteligência artificial seria facilmente possível. Hoje em dia, nós já vemos muitas notícias de fabricações de robôs para os mais diversos propósitos, seja na área da saúde, onde robôs conseguem fazer cirurgias delicadas com precisão, seja na área comercial, onde máquinas já tomam lugar de seres humanos, como também na área militar, com a criação de robôs capazes de atirar, lançar bombas e matar sem qualquer remorso ou arrependimento. Muitos filmes em Hollywood e até mesmo produções brasileiras tratam a teoria de que esse exército de 200 milhões, descrito em Apocalipse, são robôs com inteligência artificial. Essa teoria é aceita por muitos teólogos com base em estudos recentes feitos pelo Pentágono nos Estados Unidos para a criação de um exército de drones. Um arquivo recente revelou que o exército americano já iniciou a fase de testes com centenas de milhares de drones de guerra, substituindo soldados reais por verdadeiras máquinas de ataque automatizadas que se comunicam entre si através do 5G. Esse futuro, por incrível que pareça, já não é tão distante assim, porque alguns desses drones já estão disponíveis para uso do governo.
Inclusive, foram enviados para auxiliar o exército da Ucrânia no combate com a Rússia, e os relatórios são de que esses drones são altamente eficazes, chegando a visualizar um inimigo a quilômetros de distância e iniciar um ataque armado. Para se ter uma ideia, a taxa de sobrevivência após um ataque coordenado e programado por um drone é de quase 0%, ou seja, esses robôs vão eliminar facilmente um alvo. Por mais que essa teoria possa fazer sentido para algumas pessoas, existem outras possibilidades que tratam desse exército mortal de Apocalipse de uma maneira diferente. Muitos acreditam, por exemplo, que esse exército é sim de pessoas reais dispostas a matar e destruir, causando um genocídio de 1/3 da população mundial. Mas de onde sairá esse grande exército? A Bíblia revela que os 4 anjos caídos estão presos abaixo do rio Eufrates, região da Ásia no Oriente Médio, onde o número populacional vem crescendo muito nos últimos anos. Atualmente, vivem mais de 400 milhões de pessoas nessa região e o seu crescimento é o 2º maior no mundo. Segunda teoria. Existe a teoria de que esse exército, descrito em Apocalipse, seria composto por pessoas dessa região, porque o número populacional é compatível com o que o apóstolo João descreveu nessa profecia bíblica. É importante analisar também o que os versículos seguintes revelam em Apocalipse capítulo 9, versículos 17 a 18. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Muitos teólogos acreditam que a descrição de João sobre o que ele estava vendo em sua visão teria sido debaixo de uma perspectiva da sua época. Afinal de contas, nós estamos falando de uma visão que foi revelada a ele por Deus há mais de 2000 anos. Naquela época, as características de um exército eram limitadas a cavalos, carruagens, espadas e armaduras com estéticas bem diferentes dos dias de hoje. Hoje, um exército conta com armas de fogo, tanques blindados, helicópteros e navios. O apóstolo João não teria como descrever essas características com a exatidão como nós conhecemos. Por esse motivo, pela maneira como ele descreve que os cavalos lançavam fogo, muitos acreditam que se trata de disparos de armas de fogo feitos em tanques blindados ou em drones. A fumaça seria a consequência daquele confronto e o enxofre seriam os gases tóxicos muito utilizados em guerra, principalmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial para eliminar os inimigos. Terceira teoria. Essa teoria sustenta a ideia de que esse exército será de pessoas reais, soldados que fazem parte dos grupos militares das nações que serão governadas pelo anticristo. Mas por que as pessoas comuns aceitariam fazer parte de uma guerra para eliminar 1/3 da população mundial? É importante entendermos que nós estamos falando de um tempo onde as pessoas terão rejeitado a Deus e os que ficarem aqui na terra vão se submeter às ordens do anticristo. Ele vai governar sobre as nações, ditando o que é certo e o que é errado, segundo seus princípios diabólicos. Pessoas serão manipuladas para compor esse exército numa guerra mortal. Quarta teoria. Outra teoria levanta algumas características simbólicas do que serão esses 200 milhões de soldados. O texto bíblico não revela com clareza se os soldados serão compostos por pessoas reais, demônios ou robôs com inteligência artificial, mas revela alguns significados importantes na visão do apóstolo João. Os soldados e os cavalos usam couraças com cores diferentes. O versículo 17 fala em cores que eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. O que leva a alguns a acreditarem ser a identificação de 3 grupos organizados de soldados que serão espalhados sobre a terra, e o número 3 também é o número de pragas lançadas pelos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. Esses soldados trarão a mensagem do juízo de Deus sobre aquelas pessoas merecedoras da destruição eterna, mostrando para aqueles que ainda permanecerem na terra que após a morte,
não haverá nenhum tipo de oportunidade para se arrepender. Os versículos seguintes revelam que esse evento catastrófico tem esse propósito de trazer uma mensagem para aqueles que sobreviverem. Porém, mesmo diante desse cenário de grande sofrimento, muitos ainda continuarão com suas práticas de pecado e idolatria, rejeitando a soberania de Deus. Veja só o que está escrito no versículo 20 e 21. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Muitos acreditam que nós já estamos vivendo esse momento pelo fato do mundo inteiro estar enfrentando guerras sangrentas, pandemias e pragas que matam milhares de pessoas. O fato é que tudo isso são sinais do fim dos tempos. É importante lembrar que esses eventos vão acontecer somente após o governo do Anticristo. Então, que façamos a escolha certa, escolhendo a vida eterna e podendo desfrutar da eternidade com Deus, ao invés do lado da morte e perdição eterna.